Olá pessoal, meu nome é Daniel Clementino, faço parte do campus avançado de Patu, na UERN. Venho aqui através desse vídeo resolver esse problema aqui, um trabalho proposto pelo meu professor Aurenildo, professor da disciplina de cálculo numérico. Então pessoal, para resolver esse problema aqui, a gente vai ter o auxílio desse programa aqui de computador, o Scilab. Ele é um programa bastante interessante e a gente vai usar ele para resolver esse problema. Então vamos ao problema aqui. É a questão 10 da lista 3. Considere as funções f e g, cujas leis de formação são. Então a gente tem a nossa função f de x aqui, que é igual a constante de Euler elevada a menos x ao quadrado, que multiplica o ln. Aí aqui a gente, o ln de x ao quadrado mais 3 menos 0,5. E a nossa função g de x aqui, ela é igual a menos x ao quadrado, menos 2x mais 5. Então aqui vamos resolver agora esse problema. Então a letra A diz o seguinte: encontre os pontos x, ou seja, as raízes, para os quais f de x é igual a g de x, no intervalo de menos 4 a 3. Pelos métodos da bisseção, falsa posição, secante com precisão e secante com precisão de 10 elevado a menos 6. Então a gente vai usar esses três métodos aqui para encontrar esses valores de x aqui. Então quais são esses métodos? Bisseção, falsa posição e secante. Lembrando dessa precisão aqui que a gente vai usar também. Então pessoal, deixa eu só colocar a canetinha aqui. Colocar a caneta aqui. Então pessoal, vamos observar aqui. A gente tem aqui que a função f de x ela é igual à função g de x. Então aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou passar essa função aqui g de x da direita aqui para a esquerda. Então vou ficar com f de x menos g de x. Vou chamar aqui de h de x. É igual à função h de x. Então eu vou transformar tudo isso aqui em uma função só h de x. Então agora vamos substituir os valores aqui de f de x menos g de x. Então a gente repete os valores de f de x, que é e menos x ao quadrado, que multiplica ln de x ao quadrado mais 3 menos 0,5. E agora menos a função de g de x. Então a gente vai trocar aqui os sinais de cada parte dessa função aqui. Então aqui estava menos x ao quadrado, vai ser mais x ao quadrado mais 2x menos 5. Essa vai ser a nossa função h de x aqui. Então pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever essa função aqui no Scilab. Então agora vamos escrever aqui. E a gente deve escrever com linguagem de programação. Então vamos escrever aqui a função. A gente escreve o seguinte: a gente escreve def, é o comando para escrever, e a gente abre parênteses, a gente abre aspas simples. E pessoal, para que o programa entenda, eu não vou mais chamar aqui de h de x. No programa eu vou chamar de f de x para que o programa entenda. Eu só chamei aqui de h de x para diferenciar aqui, para a gente saber a diferença aqui. Porque se eu chamasse também aqui de f de x, aí poderia confundir esse f de x com esse aqui. Mas aqui a gente vai chamar de f de x porque para que os códigos entendam, o programa entenda. Então a gente vai ficar com y igual a f de x. E aí a gente fecha a aspa, vírgula. A gente abre aspa novamente. E agora iremos escrever y igual à função. Agora a gente vai escrever essa função na linguagem que o programa entende. Então, esse é nessa linguagem a gente escreve ESP. A gente vai ficar com ESP, a parêntese, menos x ponto elevado a 2
E aí a gente fecha parênteses. Ponto. Quando tem uma multiplicação, a gente coloca ponto. Depois coloca estrelinha. Ponto, estrelinha aqui. Isso. Agora a gente continua. Então o ln a gente chama de log. Então a gente agora vai escrever log. É assim que o programa entende, pessoal. X ponto elevado quadrado mais 3, que é o ln aí. E agora menos 0,5, pessoal, a gente escreve 0,5. E agora a gente vai escrever o restante da função, que é o mais x ao quadrado mais x ponto elevado ao quadrado mais 2, asteriscozinho de multiplicação, x menos 5. Isso. E agora, pessoal, a gente coloca outra aspa para finalizar o comando. Só uma. E a gente fecha o parênteses aqui. Agora a gente dá Enter. Então pronto. Dando Enter aqui, pessoal, agora a gente vai pedir para o programa mostrar o gráfico dessa função. Então eu vou colocar aqui maior aqui para a gente observar melhor. E agora eu vou colocar o comando do gráfico dessa função. X é igual a linspace esse n aqui, linspace, isso. X é igual a linspace e a gente abre parênteses, coloca o intervalo que a gente quer, que a questão deu. Vou colocar aqui na questão para vocês verem. A questão deu esse intervalo aqui, ó, de menos 4 a 3, então a gente coloca aqui menos 4,3, agora é vírgula porque é intervalo, e a gente fecha o parênteses. Ponto e vírgula, a gente usa esse comando aqui, prot, abre parênteses, x, vírgula, f de x, e fecha parênteses. Ponto e vírgula, agora a gente escreve o x, o outro comando xgrid, e finaliza com ponto e vírgula. Então, tá aqui, pessoal. A gente conseguiu aqui o gráfico da função usando a linguagem aqui do Scilab. Pessoal, antes da gente prosseguir, eu vou copiar aqui esse comando da função, esse comando do gráfico. Deixa eu apagar aqui. Vou copiar esse comando da função, esse comando do gráfico, e vou colocar aqui em um bloco de notas, porque a gente vai precisar de novo no decorrer da questão. Então, para a gente ganhar tempo, aí a gente apenas copia e cola, já que vocês já viram, já que eu já mostrei como se faz. Então eu vou colar aqui no bloco de notas, e agora eu vou colar também o gráfico, a gente ganhar tempo de não estar escrevendo de novo. O bloco de notas aqui. Então pronto, aí a gente tem aqui o comando da função e aqui a gente tem o comando do gráfico. Então vamos continuar aqui, pessoal. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Bom, pessoal, a gente tem esse gráfico aqui. E o que é que a função quer saber? O que é que a questão quer saber? Vamos ver aqui a questão para analisar. Olha aqui o que é que a questão diz. Ó. Encontre os pontos x para os quais f de x é igual a g de x. Então a gente quer saber quais são as raízes.
E quando a gente encontrar isso aqui, primeiro a gente vai ter que encontrar um intervalo no gráfico. E esse intervalo a gente vai ter que achar as raízes dentro desse intervalo. E aí a gente tem esses três métodos aqui que dá para encontrar essas raízes. Então, quando diz os pontos x, está falando das raízes. Então vamos aqui, ó. Vamos analisar aqui esse gráfico. A gente tem aqui, pessoal, esse zero. Então a gente sabe que quando tem um zero, e onde o gráfico intersecta com esse zero, tem uma raiz. Então a gente tem aqui, olha, esse intervalo aqui, ó, de menos 4 a 3,5. Ou seja, existe uma raiz nesse intervalo de menos 4 a 3,5. E a gente também seguindo aqui a linha do zero, ó, a gente tem esse outro ponto aqui. Mas a gente não sabe, não dá para identificar aqui, ó. Então a gente vai dar um zoom no gráfico para assim a gente ter esse intervalo. Então vamos aqui, ó. Pronto, aqui tem um zero, a gente dando um zoom no gráfico aqui, ó. É mais ou menos por aqui, que intersecta com zero. E aí a gente tem esse outro intervalo de 1,5, 1,5 e 1,55. Então a gente já vê aqui que tem uma raiz nesse intervalo. Então eu vou notar aqui no bloco de notas para a gente não esquecer os intervalos aqui. Então eu vou colocar aqui o primeiro intervalo. Deixa eu ver se eu já esqueci aqui. Deixa eu voltar aqui para lembrar. O primeiro intervalo é menos 4 a menos 3,5. Menos 4 a menos 3,5. E o segundo intervalo é 1,5 a 1,55. Então, através desses intervalos aqui, que a gente vai encontrar a solução, as soluções aqui. Então, pessoal, ele pede aqui três métodos. Então, quais são os três métodos que ele pede para a gente resolver? O método da bisseção comparada, o método da falsa posição comparada e o método da secante. Então a gente vai usar esses métodos aqui. Então vamos aqui no SciNotes. Esses métodos aqui a gente encontra pela internet, pode baixar esses códigos aqui. E primeiro a gente vai resolver pelo método da bisseção comparada. Então temos aqui, ó, método da bisseção comparada. Então como é que a gente resolve, pessoal? É fácil de resolver. A gente tem aqui, ó, esse comando aqui funciona. Então a gente vai substituir nossa função aqui onde tem essa aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui. E vou substituir essa nossa função aqui no SciNotes. Substituir aqui, copiar. Agora vamos aqui no SciNotes. E aí a gente cola essa função aí. Lembrando de colocar o ponto e vírgula no final. Então, pessoal, o primeiro intervalo para a gente encontrar a primeira raiz foi quem? A gente notou aqui no bloco de notas. O primeiro intervalo foi de menos 4 a menos 3,5. Então vamos escrever aqui, ó. O primeiro intervalo vai ser no A. Menos 4. O segundo intervalo vai ser no B. A menos 3,5. Então, pessoal, deixa eu ver aqui mais uma informação na questão. A precisão é de 10 elevado a menos 6, pessoal. Então, a precisão aqui, na linguagem do programa, é o EPS. Então, a precisão aqui que a gente vai usar é o 10 elevado a menos 6. Já está aqui, eu acho que eu já tinha resolvido esse problema antes. Já ficou aqui, ó. 1 é menos 6, quer dizer 10 elevado a menos 6. Então, pronto, pessoal. Substituindo a função aqui, e substituindo o intervalo,
A gente vai aqui, olha, em salvar e executar. Então, vamos aqui. Isso, então salvando e executando, pessoal, olha aqui, achou a raiz. Então a gente achou aqui já a primeira raiz, que é essa aqui, pelo método da biseção comparada. Então eu vou salvar essa raiz aqui. Salvar essa raiz aqui para depois a gente comparar no bloco de notas. Por isso que é bom a gente sempre resolver e ter um bloquinho de notas aqui ao lado. Raízes. Biseção, vou botar só BSS. Então, primeira raiz que a gente... Isso. Agora a gente vai encontrar nesse outro intervalo aqui. Qual é a outra raiz pelo método da biseção? Usando 1.5 a 1.55. Esse outro intervalo aqui não tem uma raiz lá no gráfico. Então vamos aqui no Sign Notes. E a gente só faz substituir aqui, ó. A função já é a mesma. A gente substitui 1.5. E no B aqui, a gente substitui por 1.55. E a precisão aqui, o EPS é a mesma. Então a gente vai salvar e executar. Então, pessoal, a gente executando aqui, a gente encontrou a nossa segunda raiz aqui, ó, pelo método da biseção. Eu vou aqui no bloquinho de notas. Estou guardando aqui só para a gente comparar se ficou parecido o resultado pelos três métodos. Pronto, pessoal. Então agora a gente vai resolver pelo método da falsa posição. Raízes. Vou colocar aqui o FP. Simbolizar falsa posição. Então pronto. Então vamos limpar aqui o console. Vou limpar aqui o console. Agora vamos aqui. SignNote já está aberto aqui. Vamos aqui no SignNote agora pelo método da falsa posição comparada. Cadê? Falsa posição comparada aqui, isso. Então, pelo método da falsa posição comparada, a gente vai aqui, ó, onde é esse y também, a gente escreve a função. Eu tinha copiado naquela hora, então... Ah, não, copiei lá o número. Então, vou pegar a função aqui, no bloco de notas, por isso que eu notei. Por isso que é bom ter notado aqui no bloco de notas, para a gente ganhar tempo. Eu vou aqui, ó, copio toda essa função do bloco de notas, copiar. E aí, substituo aqui. Então, pessoal, o primeiro intervalo foi de menos 4 a menos 3.5. A gente vai substituir aqui. Agora, pelo método da falsa posição comparada, menos 4 a menos 3.5. O EPS já está certo aqui, ó, que é 10 elevado a menos 6. Fica isso. 1 é minúsculo, elevado a menos 6. E agora a gente só vai salvar e executar novamente, pessoal. Agora pelo método da falsa posição comparada. Então, pessoal, a gente achou a raiz aqui pelo método da falsa posição comparada. E a raiz deu isso aqui, ó. A gente vai aqui copiar. Colar aqui no bloco de notas só para a gente fazer a comparação. Vocês podem observar aqui, ó, que o resultado é parecido, muda pouca coisa. Agora a gente vai procurar aqui pelo outro intervalo. Encontrar aqui pelo outro intervalo. O outro intervalo foi 1.5 a 1.55. E aqui também o EPS 10 elevado a 6 permanece. E aí a gente vai e salva e executa. Então, pessoal, aqui a gente já encontrou a segunda raiz aqui pelo método da falsa posição comparada.
Copiar. Lembrando que eu estou colocando aqui no bloco de notas para a gente comparar. E veja aí, pessoal, que pela falsa posição comparada, o resultado aí da segunda raiz deu igual. Deu o mesmo resultado aqui. A primeira raiz teve uma diferençazinha, mas a segunda raiz já deu igual. Isso é muito interessante. E agora, pessoal, a gente vai encontrar as raízes pelo método da secante comparada. Vou colocar aqui o método SC. Pelo método da secante comparada. Então vamos limpar aqui. Agora vamos aqui no SciNotes. Cadê o método da secante comparada aqui? Então temos aqui o método da secante comparada. É um pouco diferente, mas dá no mesmo. Então a gente vai aqui substituir a função aqui em y. Então vou aqui no bloquinho de notas, onde eu coloquei a função, para não estar escrevendo toda hora. Copiar. E eu apago essa função que tem aqui e colo. Final, lembrando de colocar ponto e vírgula sempre no final. E a gente vai de novo olhar nos dois intervalos. Então aqui é diferente, não é A e B, aqui é x ante e x atual. Então aí o primeiro a gente vai colocar menos 4. E no segundo, já tem aqui os outros pontos que eu tinha resolvido também por esse método. O menos 3,5. E aqui, pessoal, o EPS é 10 elevado a menos 6 e aqui já está certo, já está certinho. Então a gente vai aqui, salva e executa. Então tá aí, pessoal, a solução. Temos aqui a solução pelo método da secante comparada da primeira raiz. Já estou vendo aqui que deu muito parecida com os outros métodos. Temos aí, pessoal, muito bacana esse programa aí. Muito parecido aí a diferença aí, muito pouco da primeira raiz. Acho que se eu tivesse fizesse mais curto o intervalo, acho que chegaria mais próximo ainda que esse resultado da primeira raiz. Esse aqui está chegando muito próximo, esse aqui deu igual praticamente, porque o intervalo foi bem curtinho. Mas vamos continuar aqui. Vamos fazer agora nesse segundo intervalo. Vamos aqui no SciNotes. E a gente vai substituir agora aqui por 1,5 e aqui por 1,55. Intervalo muito curto. E a gente salva e executa. E aí a gente já chegou na outra raiz aqui, na segunda raiz. A gente vai aqui no bloco de notas. É isso aí, pessoal. Então a gente praticamente resolveu. A gente já resolveu a letra A. Então, muito legal aqui, ó. Esse aqui deu uma diferençazinha pouca, por conta do intervalo que foi maior, eu acredito. Mas essas raízes aqui, como o intervalo foi menor, pequenininho, então essas raízes deram igual. É isso aí, pessoal. A letra A foi resolvida. Agora vamos à letra B. Deixa eu limpar o console aqui, para a gente ir para a letra B. Bom, pessoal, agora a gente vai continuar aqui. Agora iremos resolver a letra B da questão. Então vamos aqui a letra B. O que é que diz a letra B aqui? A letra B diz o seguinte: encontre um ponto de mínimo local no intervalo de menos 3 a 3 da função h, de modo que h de x seja igual a f de x menos g de x. Então, pessoal, essa função h aqui é esta mesma funçãozinha aqui, essa mesma função que eu fiz aqui. Essa função da letra A é a mesma função da letra B. Então eu tenho essa função aqui no bloco de notas que a gente fez aqui
que copiou. Então vamos aqui no nosso bloco de notas, copiar. E a gente vai aqui e cola. E agora a gente também vai precisar do gráfico dessa função. A gente vai aqui no bloco de nota novamente. A gente deixa salvo o gráfico. Vamos aqui, copiar e colar. Então tá aí o gráfico da função. Então pessoal, para a gente encontrar o ponto de mínimo, a gente vai precisar da derivada dessa função. Por quê? Porque o ponto de mínimo está mais ou menos por aqui. E a gente vai precisar da derivada dessa função para encontrar a raiz da derivada. Porque se a gente encontrar a raiz da função da derivada, então a gente encontra o ponto de mínimo dessa função aqui, f de x aqui. Então vamos, a derivada, pessoal, eu calculei aqui, fiz aqui, vou botar aqui para vocês qual é a derivada dessa função aqui. Deixa eu colocar aqui o lápis. Derivada dessa função, vou chamar essa derivada de h também, como está dizendo aí. Vamos chamar de h'. Então vamos aqui, ó. H' de x, a derivada vai ser igual. Então essa derivada é igual a 2x, que multiplica e, puxado de ordem, elevado a menos x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x ao quadrado mais 3, menos ln de x ao quadrado mais 3, mais 2x mais 2. Então tá aí a derivada, pessoal, dessa função, dessa função aqui de baixo, essa função h de x aqui. Então pessoal, agora a gente vai escrever a derivada aqui no console. A gente vai escrever essa derivada no console e vai tentar e vai encontrar o gráfico dela depois, para aí tentar encontrar a raiz. Então vamos, então para escrever a derivada a gente usa o mesmo comando def, e a gente abre aspas, y igual. A gente vai chamar agora de g de x, para que o programa entenda. Então a gente vai chamar a derivada g de x, e aí a gente fecha. Então a gente agora abre vírgula, abre aspas novamente, e agora a gente só vai escrever a função y é igual, a gente abre parênteses, 2 multiplica x, 2x, ponto. Aí a gente coloca a multiplicação novamente. Agora a gente vai escrever essa constante de Euler, que é ESP elevado x. Vou escrever aqui rápido para a gente ganhar tempo. E mais uma multiplicação aqui. Aí a gente abre parênteses, parênteses novamente, x ponto elevado a 2 mais 3 tudo isso elevado, e aí a gente continua aqui com menos 1 menos o ln a gente chama de log x elevado a 2 mais 3, e a gente fecha o parêntese, mais 2 x mais
2, fecha aspas simples e fecha parênteses, lembrando também do ponto e vírgula. Deixa eu só conferir aqui para ver se está tudo correto, porque se a gente errar aqui a gente tem que fazer de novo. Então, aparentemente, pessoal, tá tudo correto. Estou analisando aqui a função e a escrita do programa aí. Tem que ter muito cuidado. Então é isso mesmo. Parece que deu certo. Agora a gente vai escrever o gráfico da derivada. Mas aqui eu vou aproveitar aqui, copiar isso aqui, colar e eu mudo algumas coisas, fica melhor. Para a gente não perder tempo. Então o intervalo é o mesmo. A gente faz o mesmo intervalo aqui. Comando plot. Que a gente substitui f de x por g de x. A gente coloca vírgula. A gente coloca vírgula aqui. Aspas simples. R. Aspas simples. E fecha aí para a cor do gráfico ficar diferente. Esse comandozinho do R. E é isso. Agora vamos dar Enter. Então agora vamos olhar aqui o gráfico. Então pessoal, tá aí o gráfico. Temos aí o gráfico da derivada. Então pessoal, é o seguinte. O que é que a questão pede? Vamos ver aqui o que é que a questão pede. Encontre o ponto mínimo no intervalo menos 4 a 3 da função h, de modo que h de x seja igual a f de x menos g de x. Então a gente tem a função aí. Ele quer o ponto mínimo desse intervalo de menos 4 a 3. Então pessoal, observe que o ponto mínimo dessa função está aqui, ó. O ponto mínimo dessa função está aqui. E a nossa derivada, pessoal, a raiz dela está mais ou menos por aqui. Então, se a gente encontrar a raiz da derivada, a gente encontra o ponto mínimo dessa função aqui. Então, basta agora a gente encontrar a raiz da derivada. Então, a raiz da derivada está onde, pessoal? Está no intervalo de menos 5. A raiz da derivada está no intervalo de menos 1,5 a menos 1. Então, a gente pode fazer até um teste para saber se realmente existe raiz nesse intervalo. Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui G de menos 1,5. Deu isso aí, agora vamos fazer G de menos 1. G de menos 1. Então, fazendo G de menos 1, a gente vê aqui que tem sinais opostos, ó. Sinal negativo e sinal positivo. Então, quando tem sinais diferentes, então é uma prova que existe raiz. Então, agora, pessoal, a gente ficou mais fácil. Agora a gente vai usar o método da bisseção. Então, a gente usando o método da bisseção, dá para a gente resolver isso aí. Então isso é simples. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o A, que é igual. Quem é o A? O A a gente vai ser nosso primeiro intervalo, menos 1,5. Ponto e vírgula. O B, que vai ser o nosso segundo intervalo, menos 1. Igual a menos 1. Tem que ter cuidado aqui na escrita. E o N, que vai ser um número de interações. Então N vai ser igual a 50. Ponto e vírgula no final, N vai ser o número de interações. Pronto, então feito isso, agora a gente vai aqui no SciNodes e a gente vai usar aqui o método da bisseção g de x para resolver aqui. Então a gente vai aqui, eu pedi 50 interações, vamos aqui no método da bisseção em g de x e aí a gente vai aqui e executa. Então pessoal, a gente executou aqui o nosso comando e a gente pode observar aqui, ó, a raiz. Então se a gente for observar aqui,
Pronto, aqui na 23ª, aqui na posição 23, ela já estava próxima de normalizar. Enquanto chega aqui na 24ª, na posição 24, pode olhar aqui, ó, que normalizou aqui a raiz da derivada. Então normalizou aqui, ó. Então até o final ficou o mesmo número. Então, pessoal, está aqui a resposta. A resposta é essa aqui, ó. Menos 1,3137214. Então a resposta é essa aqui. O ponto mínimo da função é isso aqui, a raiz dessa derivada naquele ponto lá que a gente marcou. Então foi isso, pessoal, as duas questões, a questão A e B. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Então temos aqui, ó, o ponto de mínimo local, a gente encontrou, é esse aqui. Então foi isso, pessoal, a solução da questão A e B. Esse programa ele não é assim tão usual. A gente tem que ir notando esses códigos, mas essa é uma maneira boa de resolver esses problemas mais difíceis usando essa máquina. Então foi isso, pessoal. Bons estudos, boa sorte e obrigado.